Fala, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Caraca, sumida eu aqui, né? De novo. Então, eu sei que o justo não se justifica, mas eu vou dar um parecer pra vocês. Eu fiquei dodói, fiquei ruimzinha mesmo, muita dor de cabeça, vomitando muito. E realmente não tinha como fazer vídeo, né? Muita dor de cabeça, não dá certo. Mas tudo tem um tempo debaixo dos planos do Senhor, tudo tem um propósito. Então Deus sabe todas as coisas. Hora nenhuma deixei de orar, de buscar. E então hoje, vamos embora, pegar filme de novo? Vamos embora, bora. Eu quero deixar para você hoje sobre sonhos. Você tem sonhado? Você sabia que sonho é Deus falando com a gente, com o homem, com o ser humano? Está escrito no livro de Jó. Deus fala com o homem através dos sonhos. Porque o nosso corpo, ele relaxa, ele descansa, né? A nossa alma, que é os nossos pensamentos, descansa. Só que o nosso espírito não dorme. O nosso espírito é aquela partezinha que é ligada com Deus. Então, muitas vezes, Deus vem e fala com o nosso espírito em sonho. Por isso que às vezes a gente lembra, caraca, eu sonhei isso. Por isso também que tem gente que fica tão ansiosa, nervosa, preocupada, que não dorme. Já viu gente que fica pensando nos problemas, tipo, a madrugada inteira e não dorme? Pois é porque não descansa. Então, a Bíblia fala que Deus fala conosco através dos sonhos. Eu vou falar pra você, contar um testemunho rapidinho. Eu tive um bom tempo da minha vida, principalmente agora nos últimos tempos, que eu não sonhava. Ou melhor, eu sonhava, às vezes eu acordava assim, eu lembrando que eu sonhei alguma coisa, mas eu não conseguia contar o que era. Então não lembrava. E aí eu fiquei encafifada e falei com Deus. Eu falei, Deus, eu quero sonhar, por que eu não sonho? Tem alguma coisa me bloqueando, então o Senhor me libera. Que eu não tô conseguindo entender. Aí eu vi uma pastora, ela falou, deixa um caderninho com papel e caneta perto da sua cama. Quando você sonhar, você anota, porque depois a gente esquece. E realmente, quem me conhece sabe, eu sou personal, então eu já acordo na ativa. Eu já acordo, eu tenho sim um tempo com Deus, eu oro e tudo, mas eu já levantando e bora. E às vezes aquela agitação toda me fazia esquecer. Então o que eu fiz? Eu comecei a anotar. A hora que eu acordava, eu já anotava. E de um tempo pra cá também eu fiz um propósito de oração e com uma pastora também na internet, que a gente fez 40 dias de jejum e as lives todos os dias. Cara, de verdade eu creio que foi isso que ativou os meus sonhos. Porque eu não sonhava, ou melhor, eu não lembrava. E eu ficava falando, Deus, eu sei que o Senhor precisa falar comigo, mas eu não consigo lembrar. Então, assim, eu orava muito para que Deus me trouxesse essa lembrança. E eu vou te falar, de um tempo pra cá, de umas 2 semanas pra cá, eu tenho sonhado tanto. Eu tenho sonhado todos os dias. E eu tenho perguntado para Deus, além de sonhar, eu preciso que Deus também me mostre o que Ele quer me ensinar, me fazer entender com aquele sonho, que não é só sonhar e pronto. Deus vai mostrando pra gente onde a gente precisa arrumar na nossa vida, as coisas que a gente precisa acertar. Então, por exemplo, você está fazendo isso errado e às vezes você acha que dá certo. Às vezes você lê a palavra e Deus ainda vai e te confirma no sonho. Caraca, isso está errado. Então, assim, é Deus movendo, acertando as coisas nas nossas vidas. A partir do momento que a gente se deixa ser confrontado, se deixa ser moldado, Deus faz. Ele é fiel e justo para fazer. A gente só precisa estar disposto. Então, o que eu quero te mostrar hoje, eu acredito que você sabe da história de José, que foi vendido pelos irmãos, né, para o Egito como escravo. Por quê? Porque ele ousou sonhar, ou porque Deus revelou para ele quem ele ia ser, e os irmãos ficaram com inveja. Imagina, irmão do próprio sangue ficar com inveja. Imagina os de fora.
Então, assim, eu acredito que hoje em dia a gente não deve contar os nossos sonhos para as pessoas. Ah, eu tô pensando em fazer isso, porque as pessoas invejam. E eu acredito também que o que Deus te revela é para você orar e buscar e clamar. Só que eu acredito também que Deus usa pessoas para interpretar os sonhos, para nos ajudar em oração, para nos ajudar num clamor e busca, como essa pastora fez, 40 dias de oração e lives ao vivo para a gente acompanhar, ensinamentos baseado na palavra, não é o que ela pensa. Então, assim, existem sim pessoas que nos ajudam. O meu foco com esses estudos aqui nesse canal simples, pequenino ainda, é isso. É te ensinar algumas coisinhas que eu já aprendi. E eu tenho aprendido também com essa pastora, não menosprezando a minha, eu sempre falo, a minha é uma bênção, amo. Mas às vezes você assiste um vídeo na internet que te edifica. Lógico que a gente não pode ficar assistindo qualquer coisa, porque tem muita coisa também, heresia, tem muita coisa que o pessoal viaja. Então, se for baseado na palavra, se você sente confiança que aquela pessoa está pregando coisa boa, aí sim. E outra coisa, você tem a palavra para você confirmar. Então, assim, ela falou isso, será? Então, vou conferir aqui. Vai conferir, tá certíssimo de conferir. Então, assim, eu tenho aprendido algumas coisas com ela e uma das coisas é isso. Às vezes alguém vai vir aqui no vídeo, nesse meu vídeo simples, pequenino, e vai ouvir a palavra que vai edificar a vida dela. Mas nunca nem vai chegar lá no canal dela, que tem milhões e milhões de pessoas. Não porque não vai querer ir, mas às vezes é um acesso. Só isso. Então o meu papel aqui é te mostrar na palavra o que Deus tem feito na minha vida e Ele pode fazer na sua. Mostrar na palavra o que Deus pode fazer. E Ele pode fazer todas as coisas. Vamos ler, eu vou ler Gênesis. Vamos ler Gênesis hoje, capítulo 40. Eu vou ler a partir do 4. Eu vou ler até o 9. Não, até o 8, perdão. Vamos lá. Gênesis 40, 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Olha que louco isso. José estava preso. Primeiro, ele já tinha sido vendido pelos próprios irmãos para ser escravo no Egito, uma terra distante. Ele era muito novinho, ele era um rapaz ainda. Lá ele foi, o cara que comprou ele lá no meio dos escravos, viu que ele era diferente. E aí levou ele para trabalhar na casa dele. Na casa dele, quando a gente tem Deus, tudo que a gente põe a mão é abençoado, prospera. Olha o mistério, olha uma chave, hein? E José não foi diferente, porque ele tinha a presença do Senhor com ele. Então, na casa desse cara, desse Potifar, que ele era como se fosse um gerente do faraó, ele começou a cuidar da casa do cara como um governador, como um mordomo, como um mordomo. Ele cuidava da casa, ele cuidava de tudo, e as coisas foram sendo abençoadas, foi fluindo. E aí acontece que o inimigo, quando ele vê que a gente está no caminho, que a gente está sendo abençoado e a gente está no caminho certo, ele bota alguma coisa ao nosso redor para nos tirar da bênção, nos tirar do propósito. E não foi diferente com José. A mulher de Potifar viu no José que ele era diferente, que ele era bonitão, que ele era um homem íntegro, ela quis dormir com ele. E José, ele não era desse cara assim que fazia as coisas erradas, então ele não quis, ele negou.
E a mulher ficou muito brava. Aí ela simulou que ele tinha agarrado ela. Tanto que na hora que ela agarra ele foge, ela segura a capa dele e ele foge. Só que aí ela falou, tanto que ele me agarrou que a capa dele tá aqui comigo. O Potifar, muito bravo, podia ter mandado matar, mas ele sabia que o José era diferenciado. Ele mandou ele para prisão. Mandou ele preso só. Já não era bom, mas era melhor de ter sido morto. Mas é o que eu falo, que tudo Deus tem um propósito. Nada foge do controle do Senhor. Na prisão, José era o mesmo José. Ele tinha esse coração bom de abençoar, de fazer as coisas. Então, dentro da prisão, ele foi um líder que cuidava das coisas todas. Olha que loucura. Quando Deus tem alguma coisa na nossa vida, onde você estiver, você tem que ser esse canal de bênção. Dentro da prisão, José era esse cara. E aí, não sei porque o copeiro e o padeiro foram presos. O copeiro e o padeiro do faraó. Eles foram presos. E aí eles lá na prisão, teve um dia que eles acordaram meio turbados, né? A Bíblia fala meio chateado. E aí José pergunta, por que eles estão assim estressadinhos hoje, nervosos, chateados? Aí os caras falam, a gente teve um sonho, mas poxa, não tem quem vai interpretar a gente. E agora? Outra chave que eu quero te dar, sempre tem alguém para te ajudar. Deus coloca no seu caminho uma pessoa para te ajudar, para interpretar o seu sonho, para orar com você, para clamar, para jejuar, para buscar com você. É o que eu sempre falo aqui no canal, se você tem um pedido de oração, põe aqui para mim te ajudar em oração. Eu não quero saber da sua vida não, eu só quero te ajudar em oração. Então o Josué falou assim, por acaso as interpretações não são de Deus? Fala para mim que eu vou te ajudar. E aí depois você lê a palavra, tarefa de casa de novo. Continua lendo aí o 40. Os caras contou para ele o sonho. Um dos sonhos era um que ia ser morto no outro dia e o outro em 3 dias ser restaurado na função dele. Aconteceu? Claro que aconteceu. Quando Deus está no negócio, acontece. E ele ainda fala pro cara que ia voltar lá pro lugar. Quando você estiver lá, lembra de mim. O cara lembrou? Não. Porque as pessoas são falhas. Mas era porque Deus tinha o propósito dele passar mais um bocado de tempo ali. Só que na melhor hora, o faraó teve um sonho, não tinha quem interpretasse. Aí o cara lembra, caraca, tem um cara lá na prisão que interpreta, ele interpretou o meu. Manda chamar agora ele. É quando da noite pro dia José saiu da prisão para ser o governador do Egito. Caraca! Porque era a hora, Deus tem um tempo certo, uma hora certa, um jeito certo. A hora dele, não é nossa. Então é isso que eu quero te dizer nessa hora. Creia que o Senhor não fugiu. Ah, Lu, mas eu estou fazendo tudo certo e eu fui presa. Um exemplo, estou falando que você vai ser presa, não. José estava fazendo tudo certo, ele escapou da mulher, ele podia ter dormido com a mulher lá e ninguém ia ficar sabendo. Mas ele era íntegro e fiel, e mesmo assim ele foi preso. É porque Deus permite as coisas acontecerem na nossa vida, mesmo para testar a gente. Será que a gente merece a bênção? Você está pedindo tanto uma coisa, será que quando Deus te der você vai continuar sendo fiel? Ou você vai ser infiel? Eis a pergunta, primeiro para mim. Mas eu te passo a pergunta para você pensar. Lembra que tem sempre gente sim querendo te ajudar, te abençoar, te ensinar o caminho. Eu glorifico a Deus pela minha pastora que tem me ensinado tanta coisa, por essa pastora da internet que tem me ensinado tanta coisa, vídeos que eu assisto, pastora Camila Barros, profeta Vinícius Iracete, quantos mais, pastor Antônio José. Caraca, tem muita gente na internet boa que nos ensina coisa boa. Eu não sei porque não tem quem me ensina, cara. Se você ler a Bíblia e pedir pro próprio Espírito Santo, ele vai te ensinar. Se você pegar um videozinho desse que te ensinei uma coisa tão simples hoje. Amém? Vamos orar que o nosso vídeo está se estendendo. Te peço perdão pelo tempo que eu fiquei ausente, mas realmente foi porque eu não estava bem. Mas vamos embora focar de novo. Foco todo dia o vídeo no canal para que vocês sejam abençoados. E eu também sou abençoada quando eu paro para ler, quando eu oro, quando eu ministro. A bênção vem primeiro para mim. Do mesmo jeito que a varada vem para mim primeiro, depois vem para vocês. A bênção é a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse tempo.
Obrigada porque quantos dias eu estava doentinha, passando mal e queria tanto estar aqui, não conseguia. Hoje eu não vou dizer que estou 100%, estou com um pouco de dor de cabeça por causa da vigília de ontem. Passamos a noite em claro, orando, buscando ao Senhor. Mas eu sei que o Senhor revelou coisas para mim, revelou coisas na palavra, no sonho. Caraca, muito obrigada, Pai, pelo seu cuidado. Eu quero abençoar cada inscrito no canal nessa hora. Que as pessoas possam ouvir a sua voz, buscar a tua face. Quantas pessoas precisam do Senhor e não entenderam ainda as coisas. Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, nesse vídeo tão pequenininho, tão curto, mas que ensinou-nos tanta coisa nesta hora, Pai. Eu te agradeço pelo seu cuidado com as nossas vidas. Eu abençoo a minha vida, o meu ministério, o meu canal, o meu lar, o meu casamento, a minha casa, a minha família. Eu abençoo a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Obrigada, papai, pelo seu cuidado, pelo seu zelo, pelo seu imenso amor. Beijo, beijo, beijo e até amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Beijo.